amigos da TV Cidade, estamos nessa nova empreitada por uns dias e eu fiquei preocupado quem eu convidaria para me ajudar neste começo. E pensei, temos uma lista de convidados na sequência, mas hoje eu escolhi um convidado com muito cuidado, muito zelo, porque eu precisava de alguém que me desse tranquilidade, suporte e experiência. E encontrei no meu amigo, que eu vou apresentar agora para vocês, que além de ser parceiro de rádio, parceiro de conversa, é parceiro para catar pinhão também. Então não é em qualquer lugar que a gente encontra essas pessoas com todas essas qualidades. Vai ficar aqui com a gente durante aproximadamente 30 minutos e vamos falar sobre a sua vida, o seu passado, o seu presente e o que pretende do futuro. Esta pessoa iluminada, digo assim, porque quando a gente nasce com dificuldades, com desafios, a vida sorri e a gente aos poucos vai passando por esses desafios e vai moldando uma vida que vale a pena ser continuada. Então, Ricardo Ló, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu estou muito tranquilo, estou muito consciente que nós vamos fazer um encontro, uma conversa de proveito para nós, que eu vou te conhecer um pouco melhor, e para os nossos telespectadores que também conhecem o Ricardo Ló há muito tempo, mas tem muitas coisas que eu vou te perguntar, não preparei nada, mas na nossa conversa eles vão se surpreender, porque um homem que trabalha no rádio, trabalhou fazendo entrevistas esportivas, entrevistas políticas, criou o grupo do Filó, vai assumir provavelmente o Círculo, trabalha na Rádio Miriam há bastante tempo, tem história para contar. Muito obrigado por ter vindo, um prazer tê-lo aqui comigo. Bom, é com muita satisfação que nós estamos aqui na TV Cidade, a nossa TV aqui de Farroupilha. Bom, após este preâmbulo apresentado pelo Senair, que a gente o conhece há muito tempo, ele que entende da tradição gaúcha, ele que é empresário, ele é empreendedor e é metido a repórter. Então, por isso que nós estamos aqui, com muita alegria, agradecemos o convite. E isto eu descobri porque eu fui pesquisar, desde o momento que ele me convidou, que ele tentou outros, mas os outros não puderam vir. Então daí ele disse, bom, vamos ter que pegar o Ricardo, porque o Ricardo chega, fala e vamos tentar responder quais são as tuas curiosidades, Senair. Primeiro, que no popular, um gringo, no popular, você teve um programa gaúcho, que isso não é muito comum, e principalmente quando você teve esse programa gaúcho não era muito comum. Hoje a gente vê essa mistura de raças nos CTGs e dominado já por essas pessoas de origem italiana e inclusive de origem alemã. Hoje o CTG não tem mais aquela dificuldade que tinha antigamente. E aí você tem um programa gaúcho, você foi patrão de CTG. Onde foi que você começou a gostar? Onde começou esse gosto pela cultura gaúcha? Olha, em 1970 e poucos. Bom, eu fui estudante, evidentemente, estudei em Farroupilha, saí de Farroupilha e para cá voltei, mas sempre tive aquele entusiasmo da música, né? Saber tocar um instrumento nem tanto, mas mais o canto, a música. E daí o que me fez gostar das coisas tradicionalistas foi, e até o Senair me proporcionou há poucos dias visitar o monumento aos irmãos Bertucci. Então, naquela época, depois que eu voltei, quando eu estava em São Paulo, até que eu estudei em São Paulo, a gente ouvia as rádios de São Paulo tocando algumas músicas dos irmãos Bertucci. E depois, no retorno para Farroupilha também, então aquilo fez com que eu gostasse do tradicionalismo. E quando eu entrei no rádio, então, eu fui convidado por
por um cidadão que era funcionário da CE aqui de Farroupilha, o senhor Valdomiro Scussel. Ele era patrão do CTG Gondaxarrua. Então, sabendo que eu estava no rádio, ele veio lá me convidar para fazer parte da entidade, uma que depois eu aproveitava também, juntamente com os demais colegas da rádio na época, a divulgar as coisas, né, do nosso tradicionalismo. E então aí depois surgiu um programa na rádio que até um determinado tempo foi apresentado por vários comunicadores, o Alegria de Minha Terra, que agora está na Rádio Viva. Então aquilo fez com que eu gostasse muito mais, com entusiasmo, e sabendo como eu estudei música também, e quando o professor também ensinei música na ICA, aqui na escola da CNC aqui em Farroupilha, aquilo fez com que a gente gostasse da música e do tradicionalismo, porque nós gostamos da música gaúcha, a italiana, a alemã, que a gente trabalha nisto no rádio há muito tempo já. Satisfeito com esta primeira resposta? A resposta é boa. Mas dentro do tradicionalismo, você entrevistou algumas figuras que a gente conversando na ida até a Mulada e até o Fundo do Agudo, até a Criúva, a gente conversou bastante e você me dizia que entrevistou o Neide Bertucci. Sim, entrevistei o Neide Bertucci, o irmão dele, o Adelar, que nos deixou recentemente no ano passado, né? Entrevistei Paixão Cortes, entrevistei também outros tradicionalistas aqui do nosso Rio Grande, o pessoal dos mirins, monarcas de Erechim, o Gildinho, o Chiquinho, quando fazia parte com ele também, e depois que formou o grupo também com o Bordoneio, o Bruno Neyer, dos Três Chirus, o Edson Dutra, dos Serranos, e até inclusive há poucos dias, eu digo há um ano, conversando com o Edson Dutra via telefone, ele nos falou, e eu não me lembrava, Nil, o primeiro LP deles, do grupo Os Serranos, foi trazido por ele na Rádio Miriam aqui de Farroupilha. O primeiro LP do conjunto Os Serranos. Falamos também com o Milongueiro, do grupo Os Milongueiros, o Leonir também que fazia parte, e outros tantos também a gente conversou por aqui, e também com o grande comunicador, também estudioso do tradicionalismo, o Nico Fagundes. Também a gente tem conversado com ele quando ele vinha fazer curso aqui em Farroupilha, e a gente chegava lá com aqueles gravadores, assim, mais ou menos de uns 5 quilos cada um, para entrevistar, para poder levar o conhecimento dos ouvintes. Essa tua história no rádio e no tradicionalismo, ela é bastante curiosa, né? Porque sempre trouxe algumas dificuldades, até de comunicação, que a comunicação um tempo atrás era muito mais difícil, mas também, vamos botar assim, um outro aspecto. Como tu viu nesse período que tu sempre foi, tu é um farroupilense daqui, sim, né? Como é que tu acompanhou a política de Farroupilha? Essa não estava preparada na tua cabeça, que tu nunca imaginou que ia te perguntar isso. Não, eu nem imaginei nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Tu disse que queria descobrir muita coisa. Era um bate-papo informal. Era um bate-papo, uma conversa, tudo. Na política, sabe que eu até fui candidato a vereador? Mas ninguém sabe, ninguém se lembra mais, Mas tu não errou teu voto. Porque eu coloquei o nome à disposição só para colaborar com uma administração que depois que perdeu, né? Mas eu coloquei o meu nome lá, não fiz campanha nenhuma e também não estou arrependido, viu? Porque todos nós somos políticos, evidentemente. Tem os partidários, tem uns que não são. E eu, depois de um determinado tempo, não quis mais estar ligado a nenhum partido político, né? Mas sou político, gosto das coisas certas. Pelo menos o pessoal tem que ser incentivado porque o político tem que trabalhar para os seus munícipes. Mas tem muitos que pensam completamente ao contrário. Pelo menos eu penso assim. Tu tem uma administração passada que seja uma referência para você como fazer a coisa certa e fazer acontecer no município, que te saltou
como uma coisa mais adiante? Um grande desafiador, Avelino Majoni. Não porque ele foi 3 vezes prefeito no último mandato, não chegou ao final, mas pelos desafios dele, pela persistência e pela audácia, este marcou muito para mim em Farroupilha. Avelino Majoni. E outra, então, dentro da política, a que você atribui nós não termos uma força política ainda maior a nível estadual e federal na nossa região, não só Farroupilha, mas contando Farroupilha, que já teve um Lidovino Fanton, já teve um Sinhac federal, e hoje nós temos aí a Fran Somense nos representando no município, que está nos representando muito bem, mas é uma deputada estadual. Alguma coisa que deve ser pensada, eu acredito, né? Que tem muitas promessas, e muitos chegam, após dizer essas promessas, chegam ao cargo e depois esquecem do eleitor. Esse é o problema. Ricardo Ló e nossos telespectadores, daqui a pouco nós voltaremos para o segundo bloco. Foi muito rápido e tenho ainda falar com o senhor a respeito da cultura italiana, que isso me interessa e interessa para os nossos telespectadores. Até breve. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Amigos, estamos de volta com o nosso grande amigo Ricardo Ló, conhecido de quase todos vocês. E o outro questionamento que eu quero fazer ao senhor qual é vamos dizer assim, qual é a importância do círculo, do filó, da cultura italiana ser, a cultura italiana ser cultivada como ela está sendo, com uma certa força, com uma certa insistência, vamos colocar assim, com uma certa preocupação de não deixá-la se perder no tempo, como em outros locais já se perdeu aqui em Farroupilha. Veja só, muito oportuna, não esse seu questionamento, essa tua colocação, porque, veja só, Senair, tu que é pelo duro lá da Criúva, né, lá do Agudo, bem lá, que agora foi descoberto o Agudo, viu? Agora está descoberto, não tem problema, a estrada está aberta. Tu viu que o Rio das Antas passa lá, né? O Rio das Antas passa lá em cima e tu vê a água mesmo, uma hora dessa vai ter aqui na televisão também, vocês vão ver. Então, tu que é pelo duro, como eu disse, né, eu de origem italiana, porque Ló, muitos pensam que é alemão, mas acontece o seguinte, que uma parte da Itália, uma época era da Áustria, pertencia à Áustria, né? E o Giuseppe Garibaldi, que esteve por aqui, na epopeia Farroupilha, foi lá, unificou a Itália ficou o que é hoje. Aquela parte da Áustria, então, ficou para a Itália, o continente italiano. Continente, hein, é o país. E então, como nós migrantes, né, descendentes de italianos, quando tu veja só, o rádio em si, o meio de comunicação, é que proporciona. Então, eu tendo trabalhado em rádio, continuo ainda no rádio, uma determinada época eu não estava em Farroupilha trabalhando. Então,
proprietário de uma rádio ou diretor, disse assim: Ricardo, nós precisamos de ti para apresentar um programa no italiano. Naquela época se dizia italiano mesmo. Depois eu vou explicar por que italiano. A gente já abordou em outros programas aqui, não comigo, mas com outros comunicadores aqui na TV Cidade. E então ele disse: mas eu não sei falar, eu não sei falar. Te vira. Então daí a gente se obrigou. Eu tinha ainda a minha falecida mãe viva, então eu bati um papo com ela, né? O nosso dialeto. E daí foi que eu comecei com o rádio. Depois, através do rádio, eu disse assim, a gente lia, né, muitos dados de escritores como o Rovírio Costa, outros tantos escritores, como Mário Gardelin, que faleceu há pouco também, aqui de Caxias do Sul, entre outros escritores, a gente via encontros de família. O pessoal, quando vinha da Itália para cá, eles se reuniam, não digo semanalmente, mas uma vez por mês, nas casas para cantar, para fazer oração, para tomar um bom vinho, né? Saborear um bom brodo, um caldo de galinha, principalmente no inverno, comer pinhão, muito bom o pinhão da propriedade da estância do Senaí, lá do Agudo. É um gozador. Então daí, através do rádio, a gente começou a fazer esses encontros para chegar no Filó, tá? Então o Filó é um encontro de famílias, para o se reunir, para o se encontrar. Então, por que o grupo em Farroupilha surgiu? Eu, através do meu gravador, que eu chamava de Chapa Parole quer dizer pegar as palavras, né? Gravar as palavras. A gente gravava muita coisa, depois fazia uma montagem, como é feito aqui na televisão, só que aqui aparece essa cara feia aqui, mas está ali, tem muita prenda que aprecia ainda. Meu Deus. E então, daí com aquilo a gente começou a pegar uma pessoa aqui, outra interessada, fazer parte de um grupo. A gente ia para uma determinada cidade, fora de Farroupilha até, para fazer esses encontros. E com aí surgiu o grupo do Filó, que já foi feito o Filó do Mercosul, Filó da integração, a etnia alemã e a italiana. E depois, então, com a tanta difusão de rádio que apresentam programas italianos, não só aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo. Então, essa mistura dos dialetos, né, veio essa nova língua aí que o Lula que decretou o italiano, a segunda língua oficial, uma das línguas oficiais do Brasil, além do nosso brasileiro, né? Tem a língua tupi-guarani, né? E essa língua do italiano também. Tu falou em círculo. Círculo Ítalo-Brasil. Esse círculo foi fundado já há mais de 25 anos. Então, o objetivo dele era reunir o povo farroupilhense que tinha intenção de aprender o italiano padrão. E, inclusive, agora tem uma lei que veio da Itália que a cônjuge, né, que não tem descendência italiana, ela tem que fazer um curso da língua italiana para poder requerer uma dupla cidadania. Então é isso também que vai acontecer. Então todo esse trabalho aí feito de Filó, o pessoal tem até uma casa onde se reúne uma vez por mês, e o círculo então mais é para as aulas da língua italiano padrão. E no meu caso, que eu falo um italiano muito fraco, porque eu falava italiano quase, o nosso italiano, sim, quase normal. Aí fui morar em Uruguaiana e misturei com o espanhol, por incrível que pareça. Misturei com o espanhol e agora não sai o espanhol e não sai o italiano. Só sai um português fraco. Então, a pergunta que eu te faço, o dia que o senhor o senhor disse que vai me convidar para a janta, lá no grupo do Filó. Sim. Eu posso falar português? Pode. Ah, então tá. Tu vai falar aquilo que tu sabe. Claro. Pouco, mas sei um pouquinho. Tá. Lógico, tu entende. Muitas vezes tu tem a dificuldade no falar.
Entende? Mas tu entender, entende. O importante é aí no meio aqui da gringaiada não, dos descendentes de italianos, porque o gringo, eles misturam, aí dizem que gringo o gringo não tem nada a ver com... O gringo é lá da fronteira. Vocês vão estudar, pesquisar um pouquinho, vocês vão saber isso aí. Ou descobrir. O gringo é da fronteira. Isso aí. Tá. Então, só mais uma curiosidade. Pode pedir. Há quanto tempo o senhor trabalha em rádio? Quando você começou? E quais as emissoras você passou? Se é que passou em mais alguma, a não ser a Rádio Miriam, que o senhor faz um programa Tribuna no Esporte, que eu participo sempre, para minha alegria, porque é bem descontraído, e às vezes até uma certa dificuldade para conter os ânimos de quem vai lá, gremistas, colorados, e às vezes se inflama um pouco, e eu entendo o seu papel lá, mas assim, admiro a maneira que o senhor conduz o programa. Também. É fácil. Só diz a hora e anuncia a turma, pronto. Mas, o que tu pediu mesmo? Eu perguntei quando tu começou na rádio. Eu já estou ficando velho, hein? Sim, lembro, dia 1º de julho de 1974. E olha, foi através de um concurso. Não foi assim, vou lá, olha, eu quero trabalhar aqui na rádio. Não, um concurso. Vários foram os que se inscreveram e participaram. Tinha que chegar lá, digitar, então tinha que caçar. Mas eu já sabia datilografar. Não exímio datilógrafo, né? Mas quebrava o alho. Então tinha que preparar uma notícia esportiva, uma notícia de política, uma de policial. A gente inventava, né? Logicamente, né? Mas lá, aquela época tinha muito... 70 e... É tempo do rock, né? Da Jovem Guarda, né? Então, um programa musical e depois gravar tudo isso aí. E depois os que iam analisar e depois de 2, 3 dias, então, foi o comunicado que eu tinha passado. E dia 1º de julho de 1974... iniciei apresentando um programa de noticiários que era o Jornal Regional de Integração. Fazia cadeia com a rádio aqui de Farroupilha, a Rádio Miriam, a Rádio Garibaldi, Bento Gonçalves, a São Francisco de Caxias do Sul, a Veranense de Veranópolis e a Rádio Nova Prata também. Era uma cadeia, né? E depois dali eu atuei também na Rádio Bento Gonçalves. A Rádio Regional do Vêneto foi uma emissora nova de Flores da Cunha, na década aí de 88, 89, depois aquela rádio passou para um outro proprietário, trocou de nome também, e depois atuei também na Rádio Garibaldi, fazendo o programa italiano e também na área do esporte. E continuamos. Com todas essas novas plataformas que foram surgindo de comunicação, além do advento da TV, muito forte, que quando você começou a TV estava apenas começando, você vê a internet, o Facebook, as redes sociais como um todo, a comunicação hoje ficou muito fácil. Como você vê o papel do rádio ainda na comunicação? Olha, com todas essas frentes que tem, o papel do rádio é o meio mais rápido. Aconteceu o fato, o rádio já está anunciando. E é uma coisa formidável o rádio, porque para quem ouve, tu fica imaginando quem está por trás do microfone. Hoje o rádio ainda mantém um certo... você começa misticismo. Exatamente. Você, pela voz, você identifica o locutor que está dando a notícia e você cria um vínculo com aquela pessoa. Eu lembro de pessoas que não perdiam a hora do Repórter Esso, não perdiam a hora do tal outro noticioso, porque se identificavam com aquela pessoa que transmitia as notícias. Nós estamos já encaminhando para o finalmente, como passou rápido. Eu te disse, quando você disse que eu convidei outros, realmente eu convidei outros, mas para a sequência dos programas. O senhor é o primeiro que me deixou tranquilo. Eu estou muito à vontade aqui. Podemos voltar outro dia, se for preciso. Claro, não tem problema nenhum. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Do jeito que está o nosso país, o nosso estado e o seu município, como você enxerga o futuro para nós brasileiros, enquanto país, estado e município? Como você vê isso resumidamente?
Bom, eu uso óculos, mas não tem nada a ver com o resto, com a visão desta maneira. Barbaridade, muitas vezes a gente fica pensando, né? O que estão faltando estadistas? O pessoal deve entender o que é estadista, né? Um cara que tem que se dedicar pela nação, pelo Estado e também pelo município. Agora, tem muita gente trabalhando, entre aspas. Poucos são os que trabalham. Tem muitos que têm ideias e não são aceitas as ideias. As ideologias já estão perdendo espaço, não existe mais ideologia política, porque eu entendo o seguinte: se quem está num partido começa a saltar de galho em galho, este não tem ideologia política, este não sabe seguir um projeto, diríamos, um projeto de administração pública, né? Porque afinal de contas, quem está lá não é dono do país ou do Estado, está lá representando alguns que apoiaram nesses representantes e outros que não apoiaram. Então muitas vezes tem que pensar o seguinte: eu sou presidente do país, eu não sou presidente de um partido ou daqueles que votaram. Os que nos representam lá, tem muitos que levam a sério a nossa representatividade, outros não. Então, vai demorar muito para o nosso país dar aquela guinada, diríamos, de 360 graus para melhorar. Mas temos que ter, sabe o quê? Paciência. Certo, Senair? Olha, eu quero te agradecer, estamos indo para o final. Quero te agradecer a participação aqui. Quero agradecer a quem nos acompanha e saber que a gente está estreando. Mais uns dias aí nós vamos ficar na frente da telinha. Existe a possibilidade, não, existe a confirmação de alguns convidados, algumas surpresas. O pessoal vai se surpreender. Siga-nos pela TV Cidade, canal 14 da NET, ou pelos aplicativos, Facebook e o próprio aplicativo TV Cidade. Ricardo. E se alguém também pode, se quiser xingar aquilo que a gente falou aqui, pode ligar pro WhatsApp, o 999-60-0014, é isso aí. Boa, muito boa. Mas, Ricardo, a tua despedida, até breve. Então, muito obrigado mesmo. Até breve. A gente vai estar falando aqui de dia, de noite, na madrugada, todos esses assuntos aqui que a gente tentou abordar aqui na TV Cidade. Um abraço, até mais. Obrigado. Gente, até amanhã. Continuaremos com outros convidados na próxima semana também, para que a gente possa trazer pessoas da nossa cidade que tenham algo a contribuir com a gente. Muito obrigado a todos, até a próxima.